e a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Mestre amoroso e bom, nesta noite de segunda-feira em que nos encontramos reunidos em Teu nome, queremos Te agradecer a oportunidade do encontro, as bênçãos de estarmos numa casa espírita, de fazer parte da doutrina dos espíritos. E em cada encontro desses, semanalmente, possamos aprender um pouco mais desta abençoada doutrina. Nós Te agradecemos, Jesus, pela noite de hoje, rogando as bênçãos e a presença amiga dos mensageiros do Teu amor, nos envolvendo, nos intuindo, dulcificando os nossos corações. Que possamos, assim, abrir a nossa mente na compreensão e apreensão da mensagem dessa noite. Abençoe o nosso Falcone, que preparou o estudo para hoje, e que esses bons espíritos que dirigem a nossa casa estejam conosco, nos auxiliando na compreensão, no entendimento e, acima de tudo, Jesus, auxilia-nos a colocar em prática tudo de bom que aqui estamos aprendendo. Sê conosco, Mestre amoroso e bom, agora e sempre. Que assim seja. Marquito, por favor. Marquito. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Saudamos também aqueles que estiverem nos assistindo, né, através da internet. Solicitamos que verifique o celular, deixe-o desligado ou então no silencioso, né, que é um pouco deselegante quando, na altura da palestra, os celulares começam a tocar. Então, vale a pena a gente verificar. Sejam bem-vindos e hoje o nosso carinho, a nossa atenção com Falcone. Isso quando funciona. Agora sim, ia falar que quando funciona é uma benção. Funcionou. Testando, ok. Prezadas irmãs, queridos irmãos, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver. Saudamos fraternalmente os frequentadores habituês das nossas noites de segunda-feira, assim como também companheiros que estão nos visitando. Nós temos hoje na sala 2 italianos, uma italiana e uma italiana, não é isso? A italiana casada com um brasileiro e o italiano casado com uma brasileira. Miscigenação aí nas migrações e emigrações. Saudamos o nosso companheiro lá do Ivon Costa, com quem trabalhamos durante muito tempo, seu Mota, não é isso? Que ele receba o nosso abraço, o carinho. Saudamos o casal que nos visita pela primeira vez com a Maria Clara, não é isso? Saudamos a todos que estão nos acompanhando pela internet. A semana passada falou para nós o companheiro Aloísio, de Guarapari, e falou sobre o perdão. Lançou o livro, já está de volta nas tarefas na Sociedade de Estudos Espíritas de Guarapari. Na noite de hoje, nós queremos começar a nossa tarefa lembrando um Corã muito antigo da velha China, que já foi falado aqui na FEAC. Há vários anos atrás, nós utilizamos esse Corã como um instrumento de trabalho. E o tema da noite de hoje, nós vamos falar depois do Corã, vai servir como um instrumento para as nossas reflexões. O Corã é uma história, uma historieta, que os monges budistas mais idosos utilizam para fazer com que os discípulos, os neófitos, aqueles que estão começando, consigam atingir estados de interiorização de maneira mais ostensiva. Para o católico,
apostólico romano, o sonho é o céu. Para nós espíritas, é a transformação pessoal. Para o budista, é o nirvana. Atingir o estado de êxtase, atingir o estado de nirvana, é o primeiro passo ou parte dos passos para se tornar Buda. A palavra Buda, traduzida ao pé da letra, significa o desperto. O desperto. Divaldo Pereira Franco, nas suas muitas palestras, abordou e tem abordado diversas vezes o conceito de Auspence, que é um dos discípulos de Gurdjieff, que vem fazer uma série de interpretações da psicologia na visão deste mestre da Rússia. E ele apresenta-nos aquele estado da criatura que está dormindo, sonhando, aquele que está acordando, até aquele que desperta. Para os espíritos, para as escolas filosóficas, nós estamos dormindo. O corpo de carne seria como que um período de hibernação. Uma hibernação em que temos a oportunidade de aprender, sim. Mas quando nós olhamos na sociedade, sem nenhuma crítica, porque fazemos parte dela, a maioria das pessoas cuidamos das funções essenciais da vida, num patamar acima do animal, porque temos o intelecto e a razão. O ser humano atingiu um nível de comunicação e nós temos a comunicação verbal. Gostei da sua blusa, não gostei da sua blusa, dá para entender. Nós temos a comunicação não verbal. Eu olho e faço um gesto com a cabeça, uma expressão com o rosto, que ela pode perceber que tem alguma coisa nela que está me incomodando, ou que está me atraindo, sem eu expressar uma palavra. É a linguagem não verbal. Mas, fora isso, nós temos a tecnologia hoje, eletricidade, computador, internet, multimídia, não sei o quê, 1000 coisas, 1000 recursos, mas um expressivo percentual da humanidade. Estamos vendendo o almoço para comprar a janta, como se diz no interior, trocando 6 por meia dúzia. A ponto de uma companhia de teatro em Minas Gerais usar um termo mineiro que muita gente conhece e está fazendo sucesso pelo Brasil afora, não por causa do nome, mas pela qualidade dos seus componentes. A companhia de teatro se chama Oncotô. Não é isso? Oncotô, traduzido do mineirês, os italianos não devem estar entendendo o que eu estou falando, significa onde eu estou. É oncotô, para onde eu vim, de onde eu vim, para onde eu vou, de onde eu vou. Essa é a linguajar do caboclo que tropeça para quem quer fazer a tradução. Assim, nós vamos observar que esse estado de adormecimento, levantamos, fazemos a higiene básica, o desjejum, saímos para a atividade profissional, presos na rotina, dirigimos, ou estamos no ônibus, ou vamos a pé e fazemos, acontecemos, como se estivéssemos bêbados, como se estivéssemos acordando de um pesadelo ou mergulhando num pesadelo. Poucas pessoas têm consciência de onde é, de o que é, de onde está, por que está, e fazendo coisas que o auxiliem na sua evolução e na sua transformação moral. É provado que o nosso poder de concentração é tão pequeno que, se você prestou atenção na palestra, seja do Falcone, seja de quem for que esteja aqui na frente, gostei da palestra, acompanhei, você chega em casa e vai tentar contar para o familiar. E o percentual que você recorda, um pouco de tempo depois, é mínimo. 7 dias depois, o máximo que você recorda é 5%. Eu fiz uma palestra aqui na antevéspera do Natal, em que eu falei na segunda segunda-feira de dezembro. Eu falei na primeira, na segunda e na terceira. O Fernando fechou o ano falando na quarta. Na segunda semana eu fiz uma palestra aos 4 caminhos, onde eu mostrei que o caminho do norte é o caminho de... Uma semana depois ninguém lembrava. Damasco. O caminho do sul é o caminho de... Jericó. O caminho do leste e do oriente é o caminho de Samaria, Vale de Siquém. Está melhor do que uma semana depois. O caminho da esquerda, o caminho do ocidente, do poente, é o caminho de Emaús. A palavra-chave do norte, o norte
Damasco, a palavra-chave é chave Rossi. Não, não é chave Rossi. A palavra-chave do norte é, o que acontece? Conversão. A palavra do sul é a palavra de Jericó, começou a engasgar. Compaixão. A palavra do leste, que é a palavra de Jesus conversando com a mulher no vale de Siquém, no poço de Jacó, a palavra-chave é igualdade. Ele coloca no padrão dela, é isso, para que ela possa compreender. E a palavra do oeste? Acompanhamento. Uma semana depois, ninguém lembrou. Quem estava aqui, será que se lembra que ninguém lembrou? Que até isso é um desafio. Aí você chega em casa e fala, nossa, o Aloísio lá do Espírito Santo fez uma palestra sobre o perdão, foi ótima. Foi, mas falou tanta coisa bonita. O que ele falou? Foi tanta coisa bonita que eu nem lembro mais. Você me perdoa, faz parte da palestra. Nosso poder de concentração. Então a gente vem para a palestra, senta, a gente está falando aqui, quando o expositor tem uma voz mais monocórdia, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Antes que ele avance 5 minutos, tem gente babando pelo canto da boca, mas se for Flamengo e Fluminense, rói as unhas, come os dedos, sobe pela parede acima, a cada ameaça de gol, e você lembra quem fez o gol do campeonato de 64. Cada um de nós temos os nossos focos, mas estamos melhorando. O grupo de estudos ajuda a melhorar muito, não é isso? Hoje nós temos a palestra em DVD. Quem quiser assistir a palestra do Aloísio da semana passada já está disponível em DVD, nossas irmãs na videoteca. E tudo isso vai facilitando. Você pode pegar a palestra, levar para casa, coloca no seu computador, tem um programinha que chama conversor de MP3. Pai, você põe no telefone, e tem oportunidades de ouvir, assistir de N maneiras. Mas conta esse Koran budista que 2 monges estavam viajando por uma determinada região. É sempre o mais velho, o mestre, e o mais novo, o discípulo. O discípulo acompanha os passos do mestre no caminho da autoiluminação. E eles entraram numa região muito árida, abandonada. E quanto mais avançavam, a tarde começou a cair, e eles começaram a ver que os cuidados com aquele trecho de terra, ou aquele pedaço de terra, era mínimo. E o monge mais novo começou a ficar preocupado. Numa curva do caminho, eles divisaram uma casa. Uma réstia de fumaça saía pela chaminé. Se aquilo podia ser chamado de casa. Caindo aos pedaços, escorada, desmoronando. Chegaram mais próximos, e ao se aproximarem, tinha um homem sentado na porta, uma mulher ao lado dele, e em volta 3 crianças brincavam. O homem esquálido, magro, barba mal feita, chapéu de palha rasgado na cabeça. A mulher demonstrava traços de uma beleza que já se foi, mas também pela situação de pobreza, a barriga, o ventre avolumado, demonstrando que estava na 4ª gestação. As crianças semidespidas, pés no chão, uma pobreza extrema. E o monge aproximou, foi muito bem recebido, e o dono da casa ofereceu ao mestre e ao discípulo água fresca. E pediu desculpas, porque era a única coisa que ele tinha para oferecer no momento. Conversando, o mestre perguntou para o homem, o que aconteceu? Não vejo nada plantado em volta da casa, não vejo possibilidades, como é que vocês vivem de sustento? Ele disse, moço, a terra aqui, eu tenho uma rocinha aqui atrás do morro, que o pouco que dá é para a nossa subsistência. Toda manhã, a nossa fonte de nutrição é uma vaca. Eu vou, tiro o leite da vaquinha, a metade a gente consome, a outra metade eu faço queijo, que vendo no povoado, e com os parcos recursos eu compro algo mais para completar a nossa alimentação. A pobreza era extrema. Dormiram aquela noite com água no bucho, como diz o ditado mineiro.
No despertar, o homem tinha ordenado a vaca, serviu um copo de leite para cada um deles, as crianças dormindo, a mulher mergulhada no sono, e os monges saíram. Quando fizeram a curva do caminho, quem é que eles encontraram? A vaca, pastando. O monge mais velho olhou para trás, a montanha tinha feito a curva, e ele falou com o discípulo assim: vou ficar vigiando. Está vendo o precipício ali na frente? Ele disse: estou. Toque a vaca e jogue a vaca no precipício. O discípulo não ficou de cabelo em pé, porque monge budista, cabeça raspada. Mas se arrepiou. Mas, mestre, é a única fonte de alimento que eles têm. Jogue a vaca no precipício. O mestre manda, o discípulo obedece. Ele não entendeu, mas faz parte do treinamento budista que o discípulo obedeça ao mestre. Ele tocou a vaca daqui e dali e empurrou a vaca o precipício abaixo. Brrr, bau, arrebentou lá embaixo. O monge velho abençoou a vaca morta e foi embora. E o discípulo ficou com aquele engasgado. Passaram dias, semanas, meses, anos. E o discípulo sonhava com a vaca que ele tinha empurrado no precipício toda noite, era o pesadelo dele, ouvia aquele mom. Um dia, não aguentando mais, ele pediu licença ao abade e voltou nos próprios pés até aquela região. Ficava distante muitos dias de viagem. E quando ele foi aproximando da região, ele passando pelo caminho de volta, ele viu o precipício. E olhou. Gente, foi aqui que eu empurrei a vaca. Quando ele fez a curva do caminho, que ele viu, ficou assustado com o que viu. O terreno todo plantado, pomares, plantações, aonde havia o casebre, uma casa muito bonita, empregados indo e vindo. Ele disse: será que eu errei o caminho? Mas o precipício é o mesmo. Aproximou-se, um empregado estava cuidando do jardim na frente da casa. E ele pensou assim: meu Deus, vai ver que eu joguei a vaca no buraco, eles tiveram que vender a terra, o novo dono fez essa mudança toda. Chegou todo assim, meio desconfiado, e perguntou para o homem que estava cuidando do jardim: você pode me dizer onde estão as pessoas que moravam aqui alguns anos atrás? E a pessoa que cuidava do jardim disse: ah, moça, eu não sei não, mas pelo que me consta devem ser meus patrões, porque pelo que me consta eles moram aqui há muitos anos, há vários anos já. Eu posso conversar com um deles? Ah, a patroa está chegando ali, ó. Só dá licença, conversa com ela. Aí veio uma mulher caminhando na direção dele, e ele aproximou-se dela, cumprimentou-a respeitosamente, e ele reconheceu pelos traços, agora num outro estado totalmente diferente, a beleza do rosto daquela mulher, magricela, gestando o quarto filho. Quando ele olhou por cima dos ombros da mulher, e vinham 3 jovens, 3 adolescentes, puxando pela mão uma criança de mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. E ele perguntou para ela: eu passei com meu mestre aqui há muitos anos atrás. Estou voltando agora por este caminho e resolvi visitar. Eu me lembro de você e do seu mestre. Como é que ele está? Está no mosteiro, está tudo bem. Me conta, o que houve? Qual foi a transformação? E ela disse: ah, seu moço, depois que vocês foram embora, aconteceu uma desgraça na nossa vida. E foi a maior graça que Buda poderia ter nos dado. Disse: mas me explica mais, o que houve? Lembra que a nossa fonte de sustento era uma vaquinha? Lembro. Vocês foram embora, deu meio-dia, meu marido foi fazer o caminho da cidade para levar material para a cidade. O que ele encontra? Uma nuvem de urubu rodando. Quando ele foi olhar, a vaca estava lá embaixo no precipício. Choramos os 5. Eu, meu marido e os 3 filhos. Até o da barriga deve ter chorado. Ele desceu, esquartejou o que pôde, salgamos a carne e agora tínhamos perdido a nossa fonte de renda.
E meu marido arregaçou as mangas, e a terra que a gente achava que não servia para nada, ele começou a ampliar a plantação. E a terra começou a produzir de maneira extraordinária. Os filhos pegaram, começaram a ajudar, pequeninos que eram, fomos crescendo, fomos trabalhando, cada safra começou a chover e Buda fez chover na nossa horta. A vaquinha morreu e a nossa vida floresceu. O discípulo, então, sem cabelo em pé, coçou a careca, agradeceu, aceitou o almoço e seguiu viagem. Moral da história? Qual é a sua vaca? Qual é a vaca de cada um de nós? Vou pegar alguém que eu tenho liberdade. Teresa de Aquino. Qual é a vaca da sua vida que nós estamos precisando de empurrar precipício para acontecer mudança na sua vida? Porque nós acomodamos. Xoxua, cada macaco no seu galho, Xoxua, eu não me canso de falar, Xoxua, o meu lugar é na Bahia, Xoxua, Xoxua. E a gente vai chuando e acomodando. Qual que é, Ricardo, a vaca da sua vida, querido, que nós temos que julgar no buraco? Qual? Cada um de nós temos uma vaquinha na nossa vida. Nós nos acomodamos. Para uns é aposentadoria. Aquela aposentadoria de Marajá. Para não falar o contrário. Para outros é o sonho. Tem gente assim, ai meu Deus, esse dia de chuva, de ficar na cama. Quando eu aposentar, aí aposenta, fala no trabalho o resto da vida com saudade. Para outros, é o filho. Quando meu filho crescer, aí o filho cresce. É o vestibular. Quando passar no vestibular, aí se faz direito, é quando passar na prova da OAB, e vai por aí afora. O filho cresce, casa, vem netos, e aí é quando meu neto crescer. Aí o neto cresce. Quando passar no vestibular, e recomeça tudo novamente. Por isso o poeta Vicente de Carvalho colocou num poema mais ou menos assim: a felicidade é um pomo que sempre pomos onde não estamos, e sempre estamos onde não a pomos. Nós estamos aqui sonhando com São Paulo. Quem está em São Paulo está sonhando com Londres. Quem está em Londres está sonhando com o Juiz de Fora da vida, ou quem sabe com o Astolfo Dutra da vida. Porque acontece melhor do que Guidoval, Dona Eusébia, Cataguases. Podia ser pior. E o anúncio que vocês viram na televisão, que tem um açude lá que vai estourar, mentira, conversa fiada das autoridades para poder puxar dinheiro para Astolfo Dutra. Eu não falaria isso se não fosse verdade. Uma vergonha. A desviar dinheiro que provavelmente vai ser usado de maneira infeliz, inconveniente. Mas é a dimensão do planeta que nós estamos. São os representantes políticos que nós colocamos. A FEAC, acontece na FEAC uma reunião que pouquíssimos centros no Brasil têm. Uma reunião que Mateus começou desde que a FEAC foi fundada, chamada reunião de reabastecimento espiritual. Opa, escrevi errado. Esse pincel não tá bom. Deixa eu ver se esse aqui também está fraco. Aqui tem que ter um bom. Agora tem. Reabastecimento espiritual. Nessa reunião, são convidados os companheiros trabalhadores da FEAC. Nós temos hoje 581 TEVABs. O que é? Trabalhador voluntário ativo no bem. Porque você pode ser trabalhadora da FEAC, mas está de licença. Não é trabalhador ativo, está de licença. Não podemos contar com você no regimento. Ou pode ser trabalhador que se afastou, está querendo voltar, aguardando uma oportunidade.
Então, aqui são os ativos. Essa reunião é para os trabalhadores voluntários ativos no bem que queiram participar da reunião. Porque tem gente que tem direito à reunião, mas não tem interesse. Ok, respeitamos o direito de cada um. Na reunião de dezembro, que foi a que aconteceu agora, os amigos espirituais já há vários anos nos passam uma palavra para trabalharmos com ela no ano seguinte. E vocês devem lembrar, escrito na camisa da turma aí, várias palavras que já foram colocadas. Quem lembra de palavras que já foram utilizadas? Atitude foi a penúltima. Por quê? Foi a penúltima, não, foi a antepenúltima, porque a penúltima foi mais atitude. Quem lembra de mais? Palavras são palavras, nada mais do que palavras, já dizia Roberval Taylor. Palavras que foram usadas nos anos anteriores. Serafim, você sabe todas na ponta da língua? Ninguém lembra, não? Gente. Hein? Integração. Outra. Hein? Focar. Ele fala para dentro, eu não consigo. Tocar. Fraternizar. Fala outra. Humanizar. E etc, etc, etc. Muito bem. Uma semana antes, Mateus Fraga começa a colocar na porta da FEAC as letras da palavra. Vários companheiros trabalham na mediunidade, no campo da evidência, e começam a enxergar as palavras. Desde que a Kátia desencarnou, ela desencarnou em agosto, no primeiro ano não, mas a partir do segundo, ela começou a dar pitaco dela. Vocês já pensaram encarnada, como é que ela já dava pitaco no mundo espiritual? Aí imagina depois que desencarnou. E ela tem trabalhado também neste setor. E a palavra deste ano, ela falou comigo assim, é uma palavra de 9 letras, que tem mais de 8 palavras dentro dela. E eu passei para o Paulo Henrique, antes da reunião, a palavra, ele foi lá dentro e começou a fazer a palavra, a montar a palavra, e nós fomos projetando aqui. Quem veio na reunião, boquinha fechada, para que os outros possam saber. Uma palavra de 9 letras com mais de 8 palavras dentro dela. Ela começou, de trás para frente. A palavra tem aquilo que nós precisamos. Sem isso nós não vivemos, que é o ar. Primeira, vamos colocar aqui, ar. A segunda palavra é ar de trás para frente. O Deus Ra, do Egito, o sol. A palavra utilizada por um brasileiro, por um sensitivo brasileiro, como saudação, que é a palavra Ra. 2 palavras. Aí, nós vamos para frente e vamos trabalhar buscando colocar. Vocês me ajudam porque uma coisa é estar mediunizado, outra coisa é estar recordando. Qual que era a próxima? Ditar. Você só pode ditar aquilo que você tenha conhecimento. Dita, por favor, o que está escrito aqui para o povo. Ela está tendo conhecimento agora. Ou ela pode ditar um trecho que ela já montou em casa ou que ela estudou antes. Ditar. O que é ditar? É passar para a frente. Então, nós temos aqui mais uma palavra. Ditar. Você pode editar. Editar. E editar, o que é editar? Nós editamos um livro agora, recentemente. Você tem que ter um conteúdo no seu ditado, transformar em escrita e ainda pode passar isso adiante.
Então, nós temos aqui agora editar. Mais uma palavra, duas foram puladas, que é o it. O que quer dizer it? Tem dois significados. No grupo dos pronomes, o que é it? Em inglês? É coisa, objeto, não é isso? Ser não humano, it. E o que é it na sociedade? Contrário de out, não é isso? E ela ainda teve o disparate de dizer que a roupa que o médium usava naquele dia era uma roupa out. It é uma coisa chique, está na moda. Sei como é que está hoje, deve estar um pouquinho melhor, sei lá. Depende dos olhos. A beleza não está na paisagem, está nos olhos de quem vê a paisagem. Não é isso? Os míopes não conseguem ver. Então nós já temos mais duas palavras. E agora nós temos mais um pedaço da palavra, que é reeditar. E agora nós temos mais uma palavra que é acreditar. Temos mais duas. Vou colocar aqui mais duas. O que você pode editar, reeditar, acreditar? Você só pode dar crédito àquilo que você possui. Eu tenho um capital, vou te emprestar. Vou colocar crédito na sua conta. Eu tenho palavras de conhecimento, vou passar para frente e você vai dar crédito àquilo que eu falo por ver que está correto. Tem princípio, meio e fim, faz bem, é ecológico, é moral, é legal. Não é isso? E aí, já passou aqui? Já. Nós temos o A. Acreditar. Então, nós temos uma palavra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no dia seguinte ela voltou e disse, esqueci de uma palavra. Algo que nós temos que evitar. Se aqui é algo que você não consegue viver sem ele, no princípio da palavra tem algo que nós devemos evitar, que é a 10ª palavra. Evite ser acre. O que é acre? Não é o Estado brasileiro lá em cima. Fulano é acre, amargo, azedo. Assim, se você quer resultados diferentes, senhorita, você que está com a mão na boca, precisa de continuar acreditando que você merece resultados diferentes. Só cai quem está de pé. Lembra quando disseram para Chico Xavier? Chico, você vai cair. Chico, você vai cair. Olha a vaidade, você vai cair. E tanto falaram no ouvido dele que ele ia cair, que a paciência dele estourou. Eu não vou cair. Está vendo? Olha a pretensão, olha o orgulho, olha a vaidade. Ele disse, eu não vou cair porque só cai quem está de pé. Eu estou me arrastando como um verme no chão. Aí Emmanuel bateu no ombro dele e disse assim, cuidado, o verme serve a vida 24 horas, você não. Não se compare ao verme, que ele pode ficar ofendido. O povo é doido para ver espírito. Ah, eu quero ver meu guia, eu quero conversar, linha direta, 0800. A maior mentira que tem é bonito colorido. A intenção, mas é uma mentira, chama-se pegadas na areia. Que não é uma vergonha. Tem orador espírita que usa aquilo. É falta de bom senso. Quem conhece a mensagem bem, quem não conhece, fica por isso mesmo. O Jesus ensinado no Espiritismo não pega ninguém no colo. O Jesus espírita diz, acredite. Digne ao trabalhador do seu salário. Pelos frutos, conhecereis a árvore. Seja o vosso falar sim, sim ou não. Agora, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só vi um par de pegadas. É porque eu te peguei no colo, meu filho. Isso é Jesus de frouxo. Preguiçoso. Daquele que quer que chova nota de $100 na horta dele e não quer trabalhar para construir com a própria mão R$1, ou seja lá o que for. Como diz a meninada, cai na real. Precisamos pensar nisso. A nossa palavra para 2012 é acreditar. E é uma palavra de tanta responsabilidade. Se alguém descobrir mais alguma, me fala, que já temos 10 palavras dentro dela. Fala. Ah, tá vendo aí?
Perfeitamente. Mais uma interpretação para e ter. E vai por aí afora. Daqui a pouco alguém levanta a mão aí e acha outra palavra. Compadre, não apela não, que senão tem já tem dois as. Perfeitamente. Pode cutucar que vai achar mais. E eu volto a perguntar. Qual que é a vaca da sua vida para a gente julgar no precipício? E quando eu pergunto qual é a vaca da vida de vocês, tem 3 dedinhos apontando para mim, eu volto a lembrar. Vamos descobrir a vaca da vida do Falcone também, para vocês julgarem no precipício. Para sairmos da acomodação. O companheiro perguntou, chegou hoje e disse, Falcone, uma informação, o que é? Quero trabalhar no SOS Preces, quando é que tem curso? Falei, conversa com a Dulcemar, nossa diretora do DDD. Quantos aqui ainda não trabalham na FEAC, não ter assinada, são só frequentadores da FEAC? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, tem vaga para vocês todos. Todos. Nós assinamos a carteira. Cadê o Fernando Emílio? Nosso presidente está aí. Ele assina a carteira e dá o telefone de Jesus. Tá? O salário vocês combinam com ele. Do telefone, do e-mail, telefone 0800, não paga. Não é isso? Então, dessa forma nós precisamos pensar. E o que eu preciso de acreditar mais? Existe na sua mente um poder pensante e atuante e extraordinário, e provavelmente, como a maioria das pessoas, estamos utilizando menos de 5%. Se com menos de 5% nós já fomos à Lua, vocês viram agora o leilão de Nova York? Avaliado em milhões e milhões e milhões de dólares? Um conjunto de dezenas de peças tiradas de 4.000 metros de profundidade por robôs submarinos, peças do Titanic. As mais diversas. Mas quem comprar tem que rematar o lote todo. E tem que deixar aberto à exposição. Não sei o que deu, se alguém tem notícia se já aconteceu, não sei. Acho que era esse final de semana que seria o leilão, se não me engano. Com todo respeito, eu, Armando Falcone Filho, valorizo muito o esforço dos oceanógrafos que colocaram máquinas a 4.000 metros, mas eu tenho mais o que fazer do que ficar vendo peça enferrujada de navio. Valorizo quem gosta. Deus seja louvado. Que bom que nem todo mundo gosta do vermelho, tem quem gosta do verde, do azul, do rosa, do preto, do branco, todas as cores. Cada um tem seu foco. Nada está errado, tudo está em evolução, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas e nós, em que nós estamos acreditando, no que nós estamos evoluindo? Surge uma pedra no caminho e a gente empaca. Surge uma dúvida no caminho e a gente empaca. É muito bonito falar, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Mas nós estamos querendo fazer a limonada? Estamos querendo encontrar a limonada pronta. O Espiritismo vem dizer para nós, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que a criatura faz para vencer, para domar as suas más inclinações. O Espiritismo é uma religião, é uma ciência, é uma filosofia de arregaçar as mangas e construir com as próprias mãos. Allan Kardec fez em 14 anos o que muitos de nós não vamos fazer em 14 encarnações. Não tinha notebook, não tinha internet, não tinha nada. Era apenas bico de pato. Imagina Allan Kardec com a máquina de escrever na mão. Sou Alexander. Allan Kardec com uma Olivetti, uma facite na mão. Imagina Allan Kardec mandando torpedo. Meu filho, eu te contar uma coisa, hein? Ele ligava a gente de Plutão até a superfície do Sol. Naquela dificuldade, naquela morosidade do século XIX, ele fez esse trabalho extraordinário, que é desconhecido pela maioria de nós. Nós estamos, com raras exceções, igual a mulher na beira do poço do Vale de Siquém, conversando com Jesus. Ele vem e nos diz, dá-me de beber, mulher. E ela pergunta, como pode tu, judeu, pedir a uma mulher samaritana que lhe dê água? Vale a pena ler o diálogo.
E ele resume dizendo: dá-me de beber, e eu te recompensarei. A água que eu posso te dar, aquele que dela beber, nunca mais terá sede. E a mulher fica deslumbrada. Já pensou beber de uma água que nunca mais vai me dar sede? Vai contra todos os princípios da lei. Seu corpo precisa de água, 70% do seu corpo é composto de água, 29% de sais minerais e 1% de matéria desconhecida em descobrimento. 70% do seu corpo é água. Já pensou beber uma água que não tem mais sede? E muitos vão dizer, e o mé? Mas não é o mé da abelha do serafim, não. É o mé que o passarinho não bebe. Nós temos que pensar nisso. Estamos brincando de viver na terra, estamos querendo que Jesus, que Allan Kardec, que Dr. Bezerra, que Ismael, que os Espíritos da Luz, que Abel Gomes, que Anita Borella, que o nosso mentor, materialize água no nosso copo. Eu recebi uma frase na internet há um tempo atrás, muito interessante. Jesus, como é que é? Deus dá comida aos pássaros, vírgula, mas não coloca no ninho. O passarinho tem que bater asa e ir atrás para poder comer a semente, o inseto, o broto, isso, aquilo, de acordo com a sua natureza. Muitos de nós estamos querendo que Deus, que os guias coloquem na nossa vida. Vamos usufruir os benefícios da tecnologia, vamos utilizar os recursos da comunicação, vamos usar a telefonia, vamos usar a rede, vamos usar o que for possível de maneira ecológica, moral, porque muitos estamos buscando a tecnologia, estamos buscando os avanços da ciência, não para nos sobrar tempo, mas para nos envolver com assuntos com os quais nossos pais não se envolveram, provavelmente porque não tinham condições. Não tinham condições. O Armandinho virou para mim a semana passada e disse assim, pai, o senhor viu o rapaz da FEAC, como é que está em São Paulo? Eu disse, não. Quem que é o rapaz da FEAC? O senhor não lê revista? Eu falei, meu filho, não é que eu não leio revista, mas as revistas que eu leio não aparecem São Paulo. Raramente aparece. O que é? E ele entra na internet, dá um clique, e me mostra um rapaz que frequentava a FEAC como modelo em São Paulo. Letícia, você sabe como é que é o nome dele? Lucas. Lucas o quê? Malvacini, eleito Mister Modelo de 2011. E eu vi aquela coisa que cresceu aqui no Cascatinha com a gente. Falei, babei, falei, gente, o danado tá bonito. Porque quando eu era adolescente, se um menino, se um rapaz chamasse o outro de bonito, fulano é bonito, já dava 1000 confusões. Graças a Deus, neste aspecto, as liberdades aconteceram, embora muitos a usem para a libertinagem, e hoje um homem achar outro homem bonito não quer dizer nada demais. Eu olhei para o Lucas Malvacini e disse, Jesus, toma conta. E quando eu li a reportagem, e o Armandinho virou e falou assim, o senhor viu a namorada dele? Eu falei, meu filho, eu não vi nem o Lucas, que dirá a namorada dele. O senhor está parado no tempo e no espaço. O resto da história eu vou deixar para outro dia. E aí, gente, nós ficamos pensando, nosso companheiro Lucas Malvacini precisa das nossas preces. Por quê? Certa vez, num encontro de mocidades, perguntaram para Chico Xavier qual que era a missão mais difícil de um espírito cumprir na Terra. Ele fez uma pausa, como sempre fazia, e diz, Emmanuel, o benfeitor, está dizendo que a missão mais difícil está no Evangelho. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ele está dizendo que tem uma outra missão tão quanto difícil quanto esta. Qual que é, Chico? A beleza física. Aonde passa uma mulher bela, os homens e as mulheres a olham ou com desejo ou com cobiça. Ou com ódio, com raiva. Como é que pode uma desmilinguida daquela? Aonde passa um homem bonito, os homens e as mulheres o olham com desejo, com cobiça ou com ódio, com raiva. Como é que pode um desmilinguido daquele? Então nós precisamos orar pelo Lucas. Porque para ser eleito o Mister Brasil 2011, a beleza dele venceu um concorrente de diversos pontos do Brasil. E se agora com essa beleza ele se torna modelo e começa a ser lançado
projeção nacional e internacional, porque vai para lá, o dinheiro vai vir. Precisamos orar para o companheiro, para que ele possa administrar aquela beleza, para que ele possa administrar os reais que venham com fartura, com dignidade, com tudo que ouviu aqui, com tudo que ouviu provavelmente do pai, da mãe, na família, no caminho da educação. O que nós vamos fazer? Vamos lá matar a vaquinha do Lucas, do Malvacine? Vamos lá jogar ácido nele? Quebrar a perna dele? Não, não é matar a vaquinha. Vamos fazer ele acreditar mais no potencial dele, que ele consegue vencer essa encarnação com a beleza que tem, com o dinheiro que vai vir, com o que está para chegar. Vamos trabalhar-nos, vamos equilibrar-nos, vamos orar uns pelos outros. Qual foi a última vez que você fez uma prece pelas autoridades políticas e administrativas? Ah, mas não merece, justamente porque não merece é que precisa de mais. E os que merecem? Quanta gente está em Brasília, em Belo Horizonte ou aqui na municipalidade, dando o seu sangue para o bem-estar da comunidade? Você fica vendo as cenas na televisão, nós ficamos vendo a cena na televisão da enchente, não é isso? André está em Cataguases, a irmã dela casa no próximo sábado. A semana passada, a água entrou no segundo andar da casa da Andréia, dos pais da Andréia em Cataguases. No segundo andar. Baixou. 1 metro de lama em frente à casa e a casa cercada por 1 metro de barro. E a rua toda, e o quarteirão todo, e o bairro todo. Tiraram, todo mundo esgotado, arrebentado, calo na mão, sangrando, arrebentando. Ela me telefonou agora de tarde, está chovendo desde ontem sem parar, a água está começando a entrar na porta da cozinha de novo. Eu contei aqui a semana passada, se não me engano, foi na reunião de entes queridos que eu contei. A Kátia tem 11 primos em Guidoval. Todos foram afetados pela enchente. Um deles mora numa casa de 2 andares em cima, embaixo tem a loja dele e tem a mercearia dele e a loja da esposa. A água chegou e carregou tudo. Você pode dizer assim, eu imagino o que eles devem estar passando. Não imagina não, porque nós não passamos aquilo. A gente acha que imagina. Você vê o rio crescendo e subindo, água para o morro abaixo, fogo para o morro acima, nada certo. A gente fica vendo os incêndios nas florestas, na Espanha, na Grécia, aqui na Califórnia, todo ano, muitos deles provocados por mãos humanas. Mas um expressivo número não. E se eu coloquei fogo e o vento toca e pega fogo na casa dela, o que ela tem com isso? Porque eu coloquei o fogo de cá. E o fogo que nós estamos colocando na família, na sociedade, na vizinhança, dentro e fora de nós, e o fogo que nós escondemos dentro de nós, de pensamentos, palavras e atitudes inconvenientes. Leque pergunta no livro dos Espíritos, os Espíritos leem nossos pensamentos? Eles respondem sim, todos. E ele pergunta, todos? E a resposta é assustadora. Você está rindo, minha filha? Sabe qual que é a continuidade da resposta? Tem de brinco grande aí? Até aqueles que você gostaria de esconder de você mesmo. É isso. Então, olha para dentro de você. Aí dentro tem seu melhor amigo. Aí dentro tem seu pior inimigo. Eu não reencarnei, você não reencarnou, nenhum de nós reencarnamos para vencer o próximo. Eu não tenho que ser mais belo do que A, mais inteligente do que B, Não. Eu estou aqui competindo comigo mesmo. No momento de um concurso, no momento de uma vaga no vestibular, aí nós estamos num processo de competição coletiva. Mas se você fez a sua parte, a sua vaga você consegue. Se não consegue, quem sabe não é aquele o seu caminho, é a vida dizendo, acorda, muda de direção. É para lá, é para cá. Então, acreditar é a oportunidade de nós refletirmos. Por que eu estou aqui? O que o universo está querendo me ensinar? Mateus Fraga me ensina uma frase que ontem nós ouvimos de novo pela boca de um companheiro nosso no Conselho Regional de Medicina. Dizendo, quando você for deitar, antes de dormir, pergunte a você mesmo e dê a resposta a você mesmo em voz baixa, não é nem para o seu cônjuge ouvir se estiver do lado. O que eu contribuí hoje para o planeta Terra ficar melhor? O companheiro Laí Ribeiro, juiz forano, médico, pesquisador, aplicou esse final de semana um curso na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora. Sobre uma série de pontos muito interessantes, numa visão de interpretação nova da medicina e de conceitos de evolução. Então,
Está na hora de cada um de nós perguntarmos. Não importa se você saiu do Brasil e foi à Itália. Não importa se ele saiu da Itália e veio para o Brasil. Não importa se o senhor saiu do Brasil, foi para a Itália, e da Itália foi para a África, foi para a Austrália, foi para a Bélgica, só nem o anjo da guarda daquele ali passa perto. Se o anjo da guarda do Ramon tirar o óculos para limpar, quando ele colocar, cadê o Ramon? Ele tem que sair perguntando, teve um Ramon por aí? Cada hora ele está no lugar. Não importa se a senhora saiu de Nápoles, né? Você veio de onde? Onde você é? Roma. E está na África, está no Brasil, está a caminho da Bélgica, os dois trabalham na Cruz Vermelha. Cruz Vermelha? Não. Médicos Sem Fronteira, desculpa, viu? Muito bem. Não importa se a sua cruz é vermelha, se é branca, se é azul, não importa se você está com fronteiras, sem fronteiras, fora da fronteira, dentro da fronteira. Acreditar mais em nós. Precisamos localizar a vaquinha na nossa vida, a nossa bengala. Aquela vaquinha era a bengala deles. Aquela vaquinha era a bengala deles. Cadê o companheiro que chegou de bengala? Eu brinquei com ele lá embaixo. Cadê ele? Cadê? Ah, ele aqui. Este homem precisa de bengala. Por quê? A anatomia dele está precisando de um terceiro ponto de apoio. Mas quantos de nós estamos andando de bengala só para outras coisas? Para dar uma bengalada na cabeça do outro. Não é isso? Como é que faz? Assim, o Espiritismo é a oportunidade de nós refletirmos. Quarta-feira da semana passada, nós começamos a primeira aula do Psicologia da Gratidão. Quem não veio, se tiver interesse de participar das outras 3 aulas, 4 quartas-feiras. Depois de amanhã eu começo às 7h30, eu estou aqui. Fazendo uma revisão da primeira aula e às 8h em ponto, 1 minuto antes das 8, começa a tocar a Aquarela do Brasil e às 8h a prece abre a reunião da segunda aula. Semana que vem, terceira aula. Muito bem. Psicologia da Gratidão. Está lá embaixo. Você faz parte do Clube do Livro Espírita? Foi entregue no Clube do Livro Espírita. Ok? O Clube do Livro Espírita está entregando Minha Família, o Mundo e Eu, do nosso Raul Teixeira. Tem gente que me telefonou, mandaram e-mail. Falcone, estou tão satisfeito, vi o Raul domingo na televisão. Melhorou, acabou tudo. Eu digo, calma, stop, devagar. O Raul que você viu domingo é o Raul gravado, programa antes do comprometimento de saúde que ele teve. Mês de fevereiro, vai ter outro seminário. Qual que é o seminário de fevereiro? Qual que é o livro? Memórias de um... Está aí? Me empresta aí. Memórias de um Suicida. Esse livro está na livraria por R$40. Estamos dando R$10 de desconto. Como diz o povo da roça, R$10. Quer economizar R$10? R$10 de desconto. Desce e fala com a Ana Lúcia. Ela vai comprar semana que vem. Tá? Deixa o seu nome com a Ana, seu telefone, R$10. 3 ou 4 sextas-feiras. São 3 ou 4. 4 sextas-feiras de fevereiro. Fernando Emílio vai falar numa, o Alexandre vai falar na outra, Ângela Furiati na outra e o Sidney na outra. Vamos estudar. Tudo com recurso de multimídia, slide, comentário, não é isso? Então, vamos acelerar em janeiro nesse aqui, fevereiro tem mais. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Cadê a Ana Lúcia? Qual que é o livro do Divaldo, o último livro do Divaldo, que nós vamos trabalhar com ele na reunião do SOS Preces? Liberta-te do mal. Joana de Ângeles já fala aqui, libertarmos-nos, agradecermos pelo bem e pelo mal que ainda não aconteceu. Olha, que isso, Falcone? Eu vou ficar traindo o mal? Não, depende do seu comportamento. Como é que está a qualidade do seu pensamento, companheiro? Ó, 1 dedo para você, 3 para mim. O mal que vai te visitar ou o mal que vai me visitar é o mal que nós abrimos a porta para ele. Deu para entender? Bala perdida é bala achada. Só vai te pegar no Rio de Janeiro ou me pegar
se nós criarmos um campo magnético atrativo para bala de chumbo ou de aço, seja lá do que for. Então nós precisamos pensar. O Espiritismo vem abrir a nossa mente. Não é o Falcone falar aqui todo mundo. O outro, o povo fala, Isso é a região de lagartixa. Sabe ver a lagartixinha na parede? Ela anda, para e faz assim. Ela anda. Não. Aqui é para fazer assim, ó. Não, quero mais. É nós promovermos, porque acreditamos em nós, o nosso autodescobrimento, desenvolvermos a gratidão, evitarmos os caminhos do suicídio, buscarmos viver no mundo, como dizia Paulo, mas não vivermos o mundo. A FEAC é a casa de todos nós. Janeiro está aí. Vamos orar pelo pessoal da inundação? Sim. Vamos ajudar? Sim. Cadê o Balbi? Está aí? O Balbi, seu pai está aí, menino? Cadê ele? Olha lá, fica em pé, Balbi. O Balbi está com um posto de coleta para Guidoval. Quem quiser ajudar, hein? Agora, Dona Eusébia? Dona Eusébia, quem quiser ajudar, ao lado do Habibs ali tem um posto de gasolina da Romualdo. Ele é o gerente. Qualquer contribuição será muito bem-vinda. Móveis, eletrodomésticos, recursos financeiros, alimentos, roupas, sapatos, tudo que pode ser aproveitado por pessoas que estão vivendo esse momento de emergência. Leva no posto lá da Romualdo. Tem vários outros postos de serviço na cidade buscando ajuda. Fazer o bem faz bem. Diz Mateus Fraga que fazer o bem faz é muito bem. E Joana de Ângeles fala que o bem que me faz bem é o bem que eu faço, não o bem que me fazem. Por isso, vamos fazer da nossa FEAC essa instituição abençoada. A Ângela mais o esposo mudaram para Cabo Frio. Quantos anos, Ângela? 4 anos? 9 anos em Cabo Frio. Cada vez que vem a Juiz de Fora, volta à nossa casa, que é a casa dela. Agora estão voltando para Juiz de Fora. E ela perguntou, Falcone, tem vaga na FEAC para mim? Eu digo, uai, você saiu? Toda vez que ela vem a Juiz de Fora, ela está aí na FEAC. A Isabela está no Rio de Janeiro, casou com um mineiro que mora no Rio, está lá no Rio de Janeiro, vem de 15 em 15 dias fazer o plantão do SOS Preces. E outros trabalhadores mais. Estamos espalhados por esse Brasil, por esse mundo afora. O Alex Setime está lá do outro lado do mundo, na Austrália, sempre em conexão com a gente. É a nossa família, é o nosso trabalho. Vamos vir à FEAC assistir às palestras, sim, mas vamos ler os livros, vamos visitar o site, vamos ser trabalhador, vamos assinar a nossa carteira com Jesus Cristo e vamos mostrar para nós mesmos, não é para a sociedade, para nós mesmos que estamos acreditando na proporção em que nos amamos mais, em que tratamos o nosso corpo, em que nos tratamos como espírito, em que nos tratamos como filhos de Deus, como cidadãos do universo. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Leva para casa a palavra acreditar. 9 letras, mais de 9 palavras. E ajude-nos a descobrir outras palavras embutidas dentro dessa. Vamos dar-nos as mãos e fazer deste ponto de luz, dessa casa abençoada, dessa instituição em que buscamos nos conhecer cada vez melhor, fazermos o nosso posto de serviço, a nossa escola abençoada, o nosso pronto-socorro, o nosso laboratório de transformação pessoal. 2012, embora muitos interpretando uma profecia, dizendo que é o fim do mundo, é o recomeço. Cada dia é uma página em branco no livro da tua existência, diz André Luiz. Vamos viver de tal forma que, se nós desencarnarmos hoje, vamos fazer falta na família, na sociedade, no trabalho, no bem, onde quer que seja, pela nossa presença de consistência, de crédito e de trabalho, junto a todos aqueles a quem podemos servir. Deus nos abençoe, nos guarde na sua paz e continue tendo muita paciência com cada um de nós. Porque senão, diz o Evangelho, que Deus é amor, mas é também justiça. Mateus Fraga diz que ainda bem que ele é primeiro amor para depois ser justiça, porque se ele fosse justiça primeiro para depois ser amor,
ninguém escapava do chicote. Hoje. Saúde e paz para todos. Vamos em frente. Quer apagar a luz para nós, por favor? Avisos da semana, o nosso marketing semanal. Amanhã, segunda terça-feira do mês, 18h30, reunião do GVV, Grupo de Valorização da Vida, para pessoas que querem aprender a valorizar mais a vida, como também para pessoas que estejam com pensamentos inconvenientes. Quinta-feira, o sentido existencial. Palestra, quem vai falar para nós é a Bianca. Sábado próximo, Ana Lúcia Campos vai falar sobre a possível saúde integral. Então, temos mais 2 reuniões públicas. O Clube do Livro está entregando Minha Família, o Mundo e Eu. Segunda aula do seminário Psicologia da Gratidão depois de amanhã. O seminário de fevereiro nós já falamos que vai acontecer, não é isso? E lembrando que a nossa videoteca tem mais de 200 títulos à sua disposição, a nossa biblioteca tem mais de 700 títulos à sua disposição. Visite a biblioteca, visite a videoteca, leve material para casa, desligue a televisão e abra a sua mente para o trabalho no bem. Quem tiver interesse no livro dos seminários de fevereiro, ao descer, por favor, deixe o seu nome com a Ana. Nós agradecemos, Jesus, a oportunidade abençoada de estarmos em teu nome, no serviço do bem, buscando vencer a nós mesmos. Vibramos pelo nosso irmão Sebastião Marcílio de Medeiros, que é pai do nosso Marcelo, lá da Kelpes Embalagens, que trabalha com a gente aqui na FEAC. Que ele receba no mundo espiritual, retornou hoje, as nossas melhores vibrações e possa, amparado pelos amigos e benfeitores, ser conduzido a este momento de ambiência com as realidades espirituais. E para os familiares que ficaram, as nossas vibrações também, para que possam aproveitar o momento e a oportunidade, como crescimento, como momento de amorosidade e de se unirem ainda mais. Abençoe as comunidades visitadas pela enchente. Abençoa, Jesus, aqueles que estão com a seca no sul, com excesso de água na nossa região. Abençoe aqueles que estão vivendo experiências dramáticas que provavelmente a maioria de nós passaríamos muito aperto para enfrentá-las. E ajude-nos para que possamos fazer na nossa vida também uma inundação de estudo, de aprendizagem, de dedicação, de transformação íntima, de buscarmos contribuir a cada dia mais para que o planeta Terra, pela nossa mudança pessoal, pela nossa transição, pela nossa reeducação, viva este momento de transição planetária com dignidade e a comunidade toda tenha possibilidades de aproveitar. Abençoe a nossa casa, os nomes que deixamos para vibrações, os lares dos companheiros internautas, a nossa Terezinha de Castro, a nossa Maria da Glória Magaldi de Souza Casale. Abençoe o nosso Osmir, lá em São Paulo. Abençoe, Jesus, a nossa irmã Ana, nossa comadre Ana, esposa do Langerton, em Uberaba. Abençoe o nosso companheiro Arthur de Oliveira, que está com problemas de saúde no hospital aqui em Juiz de Fora, filha da dona Anita. Abençoe a nossa irmã Lila, irmã dele também, outra filha de Anita Borella, em Brasília, enfrentando também problemas de saúde muito sérios. Abençoa, Jesus, a todos aqueles que trouxermos à tela dos nossos pensamentos nessa segunda parte, enquanto continuamos recebendo os benefícios da fluidoterapia. Contando com o silêncio, com a oração de todos, nós passamos a este momento de contato mais direto contigo e com os benfeitores espirituais. Sustenta a nossa fé e ajuda-nos a acreditar cada dia mais. Que assim seja. As pessoas que estão com criança pequena no colo podem levantar e se posicionarem na frente, se quiserem, para tomar passe antes dos demais.